Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e toda a sua família que acompanham o nosso programa e toda a programação da TV Mundo Maior. Que você tenha muita paz em seu lar, muita saúde, envolvendo a todos os seus, é o que nós desejamos sinceramente, que Jesus esteja sempre em sua casa. Nós estamos aqui sempre falando sobre as lições que Chico Xavier nos transmitia e que nós tínhamos oportunidade de registrar, e tantos outros biógrafos de Chico Xavier registraram. Nós estamos recorrendo ao livro O Evangelho de Chico Xavier. São textos de Chico Xavier, integralmente de Chico Xavier. Organizamos o livro, escrevemos o prefácio, publicamos o livro, mas o livro não tem uma palavra nossa, apenas e tão somente palavras de Chico Xavier, colocadas aqui entre aspas. Nós conseguimos reunir neste livro 350 textos sobre os mais diferentes assuntos. Chico Xavier se manifestando sobre os mais diferentes assuntos. Como aqui no texto de número 120, ele diz o seguinte: muitos espiritualistas talvez pensem que já possamos, de modo geral, sentir a presença de Deus em nós, dispensando qualquer recurso humano para a supressão de nossas enfermidades e fraquezas. Os espíritos amigos, porém, nos ensinam que realmente todos temos a presença de Deus em nós. Entretanto, conquanto o próprio Jesus haja dito que o reino de Deus está dentro de nós, sem contrariar de modo algum a afirmativa do Divino Mestre, estamos ainda na condição do diamante bruto, requisitando por muito tempo a passagem de nossa personalidade humana através das oficinas de lapidação, que no caso são os sofrimentos e as vicissitudes de nossa existência na Terra, até que o esmeril da experiência nos aperfeiçoe de tal maneira que venhamos a refletir a presença de Deus em nós mesmos, tal qual o brilhante, finamente aprimorado, consegue refletir a luz do sol. Vejamos que palavra belíssima de Chico e profundo ensinamento, de uma filosofia profunda. Nós trazemos Deus dentro de nós. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Mas nós ainda estamos na condição do diamante bruto que precisa ser lapidado. Como dizia Chico, estamos ainda na condição do diamante bruto, requisitando por muito tempo a passagem de nossa personalidade humana através das oficinas de lapidação, que no caso são os sofrimentos e as vicissitudes de nossa existência na Terra. Nós ainda precisamos das lutas, das provações, dos obstáculos, das tristezas, dos aborrecimentos. Nós ainda necessitamos de muita coisa que nos contrarie a vontade,
para que um dia a nossa vontade possa refletir a vontade de Deus. Mas, infelizmente, a nossa vontade ainda não reflete a vontade de Deus. A nossa vontade ainda é quase que exclusivamente a nossa vontade, fruto do nosso livre-arbítrio, da nossa imaturidade, da nossa inexperiência, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas ambições, dos nossos desejos. A nossa vontade ainda é quase que exclusivamente a nossa vontade. Vamos dizer assim, em verdade, a vontade divina ainda encontra muito pouco espaço em nossa vontade para agir. A vontade divina é contrariada, na maioria das vezes, é contrariada ou então atendida imperfeitamente, atendida em parte. Às vezes nós atendemos a vontade divina em parte, atendemos a vontade divina imperfeitamente em nós. Nós ainda não podemos dizer, claro, ainda não podemos dizer como Jesus, a minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou. Isso significa o quê? Significa que Jesus não tinha vontade própria. Porque a vontade dele era a vontade de Deus. Por isso que no Espiritismo nós falamos que Jesus atuava como médium de Deus. Era médium divino, era médium de Deus. Ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele se alimentava assim. Ele se alimentava fazendo a vontade de Deus. Deve ser algo extraordinário. Deve ser de uma transcendência que nós nem conseguimos imaginar, não é? Jesus, ele se alimentava, ele se fortalecia, cumprindo com a vontade de Deus. E assim tantos outros podemos citar, não é? Francisco de Assis, não é? Que sempre procurava fazer a vontade do Senhor em tudo o que ele fazia. Ele procurava agir segundo a vontade do Senhor. Ele sempre dizia, deve ser Deus que quer assim. Deve ser Deus que quer assim. Frei Leão, que era o seu companheiro, né? Às vezes eles estavam levando os dois a maior surra. Estavam, às vezes, apanhando. Francisco dizia, Frei Leão, é Deus que está nos batendo. E não era Deus que os estava espancando, eram pessoas ignorantes, grosseiras, bandidos, mas para ele, para a sua concepção, eles estavam apanhando de Deus. Porque na verdade na essência não é? Quando nós sofremos qualquer dor, vamos dizer assim, e qualquer aborrecimento, é a lei que está nos educando. É a lei que está nos educando, está nos contrariando. E claro, sempre que nós somos contrariados, reclamamos. Então dizia aqui, são os sofrimentos, dizia Chico, são os sofrimentos e as vicissitudes de nossa existência na Terra, até que o esmeril da experiência nos aperfeiçoe, de tal maneira que venhamos a refletir a presença de Deus em nós mesmos, tal qual o brilhante, finamente aprimorado, consegue refletir a luz do sol. Né? O brilhante, quando ele é encontrado em forma de pedra bruta. Ele precisa ser lapidado. Ele precisa ser limpo das impurezas, ficar limpo de suas impurezas, para que ele possa ter mais valor.
para que de fato ele possa ser só brilhante, só o diamante. E o mesmo ocorre conosco. Nós já falamos aqui a respeito de uma história que existe em torno do grande escultor Michelangelo. Michelangelo, certa vez, ele estava cinzelando um mármore bruto. Ele estava com o martelo e o cinzel, arrancando lascas do mármore bruto. Então perguntaram a ele por que ele estava martelando aquela pedra, quebrando aquela pedra, martelando aquela pedra. Dizem que ele respondeu: é porque tem um anjo preso aqui dentro e eu tenho o compromisso de libertá-lo. E eu tenho o compromisso de trazê-lo para fora, de libertá-lo. Então, nós somos anjos, somos filhos de Deus, somos anjos, potencialmente anjos, mas estamos como aquele anjo de Michelangelo, encerrado numa pedra bruta, e que precisamos de ser cinzelados, martelados. Infelizmente é assim, é a dor, é a provação, é a dificuldade, é o sofrimento, é a lágrima, é o aborrecimento, é a tristeza, é a depressão, é tudo. É tudo isso que nos aborrece, que nos faz sofrer, que nos contraria, não é? Para que um dia, nós que fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, ou seja, passíveis de sermos perfeitos, para que um dia nós possamos alcançar a plenitude, alcançar a perfeição. Estamos muito longe disto, não é? Já tivemos muitas existências nas quais já devemos ter sofrido muito. E mesmo nesta atual existência, ainda sofremos. Sofremos por nós, sofremos por aqueles que amamos, sofremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e possivelmente ainda sofreremos em existências futuras para que nós possamos um dia chegar à perfeição. Vejamos, Chico Xavier era um espírito muito evoluído, mas sofria muito. Nós não conhecemos a história de nenhum santo da Igreja Católica, de nenhum espiritualista que não tenha sofrido. Os apóstolos de Jesus, com exceção de João Evangelista, porque João Evangelista, ele desencarnou devido à idade, ele viveu mais de 100 anos. Mas todos os outros 11 sofreram, desencarnaram martirizados. Todos os outros 11, à exceção de João Evangelista. Os outros 11 desencarnaram ou apedrejados, ou foram crucificados, ou foram alanceados, ou morreram pela espada, eles foram martirizados. E mesmo vários discípulos de Jesus, nós podemos citar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele foi decapitado. Ele deixou o corpo decapitado. Mas mesmo antes de ser decapitado, em sua vida apostólica, ele sofreu muito. Não é porque escolheu seguir Jesus que ele parou de sofrer. Não é porque ele escolheu pregar o Evangelho que ele parou de sofrer.
O mesmo nós podemos dizer em torno de outros, os chamados pais da igreja, Jerônimo de Praga, por exemplo, Orígenes de Lessa, todos eles padeceram muito. Em geral, os missionários da espiritualidade superior que se corporificam na Terra lutam muito. Exemplos atuais: Madre Teresa de Calcutá lutou muito. Mais quem? Chico Xavier, Irmã Dulce, lutaram muito, todos eles lutaram muito. Eurípides Barçanufo lutou muito. Quase todos os médiuns pioneiros do espiritismo lutaram muito. Nós aqui em Uberaba conhecemos dezenas de médiuns pioneiros do espiritismo cristão que sofreram muitas provações. Carba Schutel sofreu muito. Além das perseguições sofridas por ele, a esposa era doente e vivia trancada dentro de casa porque ela tinha um problema mental. Um grande médium aqui de Uberaba, Adelino de Carvalho, a esposa, ela sofria hanseníase. Ela tinha um problema de hanseníase. Batuíra, o grande Batuíra, ele recolhia loucos nas ruas e levava para dentro de casa. Era uma luta constante. Podemos citar aqui a Dona Aparecida Conceição Ferreira, do Hospital do Pênfego Foliáceo, do Hospital do Fogo Selvagem. A Dona Aparecida com os doentes foram expulsos do Hospital das Clínicas de Uberaba, da chamada Santa Casa de Misericórdia, que não era santa e nem misericórdia tinha, porque ela foi expulsa com os doentes do fogo selvagem aqui em Uberaba. E como ela tinha muito apego aos doentes do fogo selvagem, ela levou todos os doentes para a casa dela. Era casada, tinha filhos, a casa era pobre, era pequena, não havia espaço, não havia remédio, não havia comida, então ela foi mendigar comida. Então, são as dificuldades que todos nós enfrentamos, na Terra. Em seguida, Chico Xavier diz o seguinte: nós não podemos, compreensivelmente, até agora, comparar qualquer pessoa terrestre que se dispõe a colaborar nos serviços curativos à pessoa de Jesus Cristo, cujo poder magnético, sem dúvida, poderia atuar decisivamente sobre qualquer processo enfermiço, desfazendo os ingredientes ou agentes em que esses processos enfermiços se estruturavam. Então, existem muitos que curaram e curam, mas estão longe de serem Jesus Cristo, não é? Eles não podem ser comparados a Jesus Cristo. Diz aqui ainda Chico Xavier: eu vivo muito alegre. Eu vivo muito alegre, muito feliz, trabalho, tenho sempre muita gente em volta de mim, mas eu tenho as minhas lutas. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas provas. E nós que conhecemos Chico Xavier, sabemos das muitas lutas que ele enfrentou, desde Leopoldo. Não sabemos de todas, é claro. Ninguém sabe de todas. Ninguém sabe tudo de todos, ou sabe tudo de quem quer que seja. Ninguém.
Porque existem muitas lutas invisíveis. Existem muitas lutas que somente a pessoa e Deus sabem, não é? Que lutas são essas? Que lutas são essas e que lutas essa pessoa possa estar travando. Mas todas as pessoas lutam. Quando nós estudamos, por exemplo, a vida do Dr. Bezerra de Menezes, quantas lutas teve o Dr. Bezerra de Menezes, não é? O cognominado médico dos pobres, o Kardec brasileiro, um dos espíritos mais iluminados que viveu entre nós. Dr. Bezerra de Menezes, ele ficou viúvo ainda muito cedo, com filhos pequenos. A esposa desencarnou. Ele teve que casar-se novamente, porque ele necessitava de alguém para cuidar dos filhos pequenos. Ele teve muitos filhos. Ele teve um filho que era obsidiado, perturbado, e nas reuniões mediúnicas era ele que tentava doutrinar o espírito obsessor do filho. E isso foi durante muitos anos, sem que ele conseguisse fazer. Sem que ele conseguisse fazer com que os obsessores, que eram vários, deixassem aquele moço, deixassem aquele rapaz que desencarnou naquela situação. O Dr. Bezerra de Menezes era um homem da caridade. Ele renunciou a tudo pela caridade. Quando ele não tinha mais nada a dar aos pobres que ele consultava, um dia a única coisa que ele tinha era o anel de médico no dedo. Ele tinha o anel de médico no dedo. E ele não tinha mais nada para dar. E aquela senhora que foi consultar com ele disse que não tinha recursos para comprar os remédios. Ele tirou o anel do dedo e deu àquela senhora. E disse a ela: venda e compre o medicamento. Quase semelhante ao que Chico fez. Quando uma jovem tuberculosa estava tendo até hemoptises, procurou ele. Ele tirou uma receita para a jovem disse assim: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar um remédio. E ele também não tinha. Então ele falou com aquela jovem: você rasga a receita em pedacinhos e vai bebendo essa receita todos os dias, como se cada pedaço fosse um remédio. E foi o que a moça fez. Ela rasgou a receita em pedacinhos e foi bebendo a receita. Passou-se muito tempo. O Chico achou que ela tinha até desencarnado. De repente, ela aparece forte, robusta, corada, e veio dizer a Chico que estava curada. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Muita paz.